Paz do Senhor, meus queridos. Mais uma Bíblia simplificada. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que a palavra do Senhor nos ensina a não olhar para as condições, mas olhar para aquilo que temos em mãos. Amém? Fica com a gente aí, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Juízes, capítulo 6, e a gente vai fazer hoje uma leitura e uma explanação sobre essa palavra. Amém? Deus abençoe. Fica com a gente aí, curta, compartilha aí. Essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e exaltado. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor, meus irmãos, Bíblia simplificada. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Juízes 6, no verso 11 em diante. Vamos falar sobre Gideão, o rapaz que estava ali trabalhando, produzindo para a sobrevivência da sua casa. Amém? Você pegou a tua Bíblia aí, abre aí Juízes 6, nós vamos fazer a leitura da palavra neste momento. Amém? A palavra do Senhor que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biziarita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com o que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás, presta atenção, já que eu estou contigo, o Senhor falando para ele, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, vai pegar todo mundo como se fosse um só. Ele respondeu: Se agora achei mercê ou graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te aparte até que eu volte e traga a minha oferta e a disponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Presta atenção, eu vou pegar de trás para frente para você poder entender. Gideão pede um sinal para saber se é o Senhor. Só que presta atenção, ele não pede que o Senhor dê um sinal. Ele fala assim: eu vou ali, vou trazer uma oferta para mim entender que é o Senhor quem está falando comigo. Porém, ele disse que ele era o menor da casa do pai e a família dele é a mais pobre. Ele estava trabalhando, malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. O Senhor apareceu para ele, ele não chamou Deus. Então, você entendeu? Vim de trás para frente, agora nós vamos entender melhor essa palavra. A Bíblia é bem simples e nós temos que entender. Lagar, aonde ele estava malhando o trigo. Oficina com os aparelhos adequados para espremer certos frutos, uva ou azeitona, reduzindo-os a líquido, ou seja, é o lugar onde se coloca a uva e se coloca a azeitona para espremer e extrair o líquido deles. Tirar o azeite, da azeitona e tirar o suco de uva ou vinho, espremendo a uva ali. Ou seja, é um lugar onde se trabalha para extrair líquido. E o trigo é uma semente. Não se extrai líquido, se extrai o pó, a farinha. Presta atenção. O trigo ele é malhado na eira, do latim área, ou seja, um pedaço de terra. Um espaço plano com um chão duro, de dimensões variáveis, onde os cereais
eram malhados e peneirados, depois de colhidos, com vista de separar a palha e os outros detritos dos grãos de cereais. Ou seja, o trigo ele é malhado na eira, num pedaço duro de chão. Mas não tinha isso naquele momento à disposição. Por quê? Porque os midianitas estavam de olho nesse lugar. Os midianitas vinham, saqueavam tudo que tinha e tacavam fogo no resto. Então nós temos que entender isso. O que Gideão fez? Ele usou estratégia com o que ele tinha. Ele tinha trigo? Tinha. Ele tinha um lagar? Tinha. Quem naquele momento ia procurar alguém trabalhando no lagar com o trigo? Se a plantação era de trigo, as pessoas estavam trabalhando na eira. Ou seja, ele foi na contramão da situação. Eu vou trabalhar dentro do lagar porque a eira está sendo vigiada, está sendo procurada. Para quê? Para ser destruída. Então eu vou continuar trabalhando, mas eu vou trabalhar num ambiente diferente. Para quê? Para que eu possa produzir. Ou seja, eu não vou trabalhar onde todo mundo está fazendo do jeito normal. Eu vou trabalhar de uma forma diferente. Eu vou fazer o que ninguém está fazendo, mas eu vou fazer. Presta atenção. É isso que a palavra está dizendo. Gideão foi trabalhar na contramão da situação. Aleluia. Quando o Senhor falou com ele, ele começou a falar assim, tá bom, se o Senhor é conosco, o que é feito das suas maravilhas? O que está acontecendo? Só que ele não ficou preso a isso. E o anjo do Senhor que estava naquele momento não ficou discutindo com ele do que era feito ou deixava de ser. O anjo do Senhor veio e trouxe a mensagem. Vai nessa tua força, eu sou contigo. Você vai vencer. Gideão olha e fala, então peraí. A minha família é a mais pobre. Minha família é a menor que tem. Eu sou o menor da minha casa. Mas se o Senhor está falando que é comigo, se eu estou recebendo o favor do Senhor, peraí um pouquinho. Eu quero que o Senhor me prove que é o Senhor que está falando comigo. Vou preparar uma oferta e vou trazer. Você espera aí que eu já volto. Ou seja, ele foi para a casa dele, uma família mais pobre, ele sendo o menor da casa, ele foi preparar uma oferta para Deus, para ver se era Deus, porque só Deus recebia a oferta de uma forma diferente. Se você continuar lendo do verso 11 em diante, vai contar o que ele preparou, a forma que ele preparou, e ele trouxe. E o anjo falou assim, põe na penha, põe em cima de uma rocha, põe na fenda da rocha. E o anjo tinha um cajado na mão e tocou. Quando ele tocou, o fogo subiu e toda a oferta foi consumida. Por quê? Porque só Deus fazia manifestar o fogo. E até hoje é assim. Só Deus fazia com que a oferta de sacrifício naquele momento fosse queimada por um fogo espontâneo da parte de Deus. Os outros deuses, quando a oferta era feita, a pessoa que oferecia tinha que acender o fogo. Não. Ali, Gideão estava falando, se é o Senhor vai acender o fogo. E o fogo que o Senhor vai acender vai me mostrar que é o Senhor. Ou seja, o teu fogo vai fazer com que eu entenda que o Senhor é comigo, mas por meio de uma oferta. O que eu quero dizer para você nesse dia de hoje? Pare de olhar para a sua situação. Pegue aquilo que você tem e apresente ao Senhor. Trabalhe com aquilo que você tem. O que você tem hoje? O profeta olhou para aquela mulher uma certa vez e disse assim, o que você tem? E aquela mulher disse, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Ou seja, ela estava olhando para ele e falando que não tinha nada, mas tinha uma botija de azeite. O profeta olhou para ele e falou assim, então vai nos seus vizinhos, procura não pouco, mas muitos, e pega muitos potes e leva para a tua casa. Fecha a tua porta e eu vou mostrar o segredo. Começa a derramar o azeite sobre as vasilhas. Ou seja, pega o que você tem, mesmo sendo pouco, e comece a derramar. E comece a manifestar fé. Comece a trabalhar com o pouco que você tem. Comece a trabalhar com aquilo que você tem. Nós estamos vivendo uma fase de pandemia, nós estamos vivendo um momento de escassez, de dificuldade. Mas o Senhor está dizendo, é no pouco que você tem
que eu vou fazer a diferença se você me honrar. Ou seja, seja fiel comigo no pouco, porque eu vou te colocar no muito. Entenda, Deus está falando para você, trabalhe com o pouco que você tem. Não fique olhando para o pouco e com medo que acabe. Não, faça com que esse pouco produza. O nosso presbítero na igreja esses dias disse que o semeador ele não pode colher tudo que tem e comer tudo que tem. Ele tem que separar uma parte para voltar a plantar, porque se ele comer toda a semente, ele não tem o que plantar. E a nossa realidade é, nós estamos olhando para a situação e temendo. Por quê? Porque temos pouco e temos medo do que esse pouco acabe e não temos plantado de volta. Não temos semeado de volta, não estamos trabalhando o pouco que temos. Esse é o momento. Essa é a hora de começar a plantar e trabalhar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Mesmo tendo pouco, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo menor. Mas quem sou eu? Você é alguém que Deus olhou para você e disse, vai nessa tua força, estou contando com você para fazer a diferença. Essa é a hora de fazer a diferença dentro da tua casa. Essa é a hora de fazer a diferença na tua família. Essa é a hora de fazer a diferença onde você está. Vai nessa tua força. Amém? Essa é a palavra de Deus nesse dia de hoje. Bíblia Simplificada. Eu sou o pastor Vinícius e deixo esta palavra de Deus para a tua vida, para que Deus te abençoe e te conforte com aquilo que você tem nas tuas mãos, mesmo sendo pouco, mesmo você sendo pequeno, porque a diferença não é o seu tamanho, mas é o tamanho do Deus que você tem e o tamanho da fé que você tem nesse Deus, que vai fazer a diferença. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Paz a todos.